Nesta aula, nós vamos ver as requisições, as solicitações jQuery e Ajax. O jQuery fornece vários métodos que lidam com requisições Ajax. Assim como em outros exemplos deste capítulo, que nós já mostramos, o processo envolve duas etapas: fazer uma requisição e tratar a resposta. Aqui você pode ver as 6 maneiras que o jQuery oferece para fazer requisições Ajax. As 5 primeiras são atalhos para os métodos Ajax, que é explicado por último. Esse método aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Esse aqui é explicado por último. E esse aqui são os 5 métodos que nós vamos ver. O método load, ele atua sobre uma seleção jQuery, como a maioria dos métodos jQuery. Ele carrega novo conteúdo HTML dentro dos elementos selecionados. As outras 5 funções são escritas de forma diferente. Elas são mencionadas, elas são métodos, melhor dizendo, do objeto global jQuery. Por isso começa com um cifrão. O load ele começa com ponto. Os outros começam com cifrão. Esses métodos apenas solicitam dados de um servidor. Eles não atualizam automaticamente o conteúdo de um elemento na página, motivo pelo qual o símbolo cifrão não é seguido de um seletor. Quando o servidor retorna os dados, o script precisa indicar o que deve ser feito com eles. Depois nós vamos ver as propriedades. Esses métodos aqui são os métodos do jQuery, ok? Então, load carrega fragmentos de HTML dentro de um elemento. É o método mais simples de recuperar dados. O cifrão aqui, o método get, carrega dados usando elementos HTTP GET, usado para solicitar dados do servidor. Post, carrega dados usando o método HTTP POST, usado para enviar dados que atualizam informações no servidor. O getJSON, carrega dados JSON usando uma requisição GET, usado para trabalhar com dados em formato JSON. GetScript, carrega e executa um arquivo JavaScript, usando o método get. Ele é usado para carregar scripts ou dados JSON-P. E o Ajax. Este é o método mais completo e flexível. É usado para realizar qualquer tipo de requisição Ajax. Os outros métodos, get, post, load, etc., são atalhos que utilizam internamente o Ajax. Então, um resumo rápido. O load tá ele vai jogar o carregamento do HTML. O get solicita dados. O post ele envia dados. O getJSON trabalha com JSON. O getScript carrega script externo. E o Ajax, método completo e configurável, né, com base nos outros. É a base dos outros, melhor dizendo. Bom, o jQuery possui um objeto chamado JKXHR. Eu vou chamar de jQuery XHR, que facilita o tratamento dos dados retornados pelo servidor. As tabelas, que é essa tabelinha aqui, mostram suas propriedades e métodos usados para manipular a resposta de uma requisição Ajax. Como o jQuery permite encadear métodos, você pode usar o done, o fail, o always para executar diferentes blocos de código, dependendo do resultado da requisição. Nós já aprendemos a fazer encadeamento. Nós vamos encadear no nosso exercício alguns métodos. E aqui tem alguns métodos. Então tem na verdade aqui tem as propriedades, aqui tem alguns métodos. As propriedades: response text, então dados retornados em formato de texto. Response XML, retornados em XML. Status, a gente já viu, né? É a resposta. Vai trazer para a gente ali um número para a gente verificar. Status text, texto que descreve o status. Agora método done,
executa o código quando a requisição for bem sucedida. O fail executa quando o código, a requisição falhar. O always executa o código independente do resultado. E o abort interrompe a comunicação AJAX em andamento. Bom, jQuery e AJAX Responses. Se o conteúdo carregado via AJAX contiver URLs relativas, por exemplo, imagens e links, essas URLs são interpretadas em relação à página original que foi carregada. Se o novo HTML estiver em uma pasta diferente da original, os caminhos relativos podem quebrar, ou seja, as imagens e os links não podem funcionar. Por isso que você tem que referenciar bem o caminho. Aqui nós temos aqui um arquivo dentro de uma pasta e uma imagem dentro de outra pasta. Então, um está puxando do outro, porque eles estão em pastas diferentes. Isso é importantíssimo para você não quebrar o seu script na hora de fazer a requisição. Carregando um HTML em uma página com jQuery. O método load, esse método aqui, ó, .load, é o mais simples entre os métodos AJAX do jQuery. Ele só pode ser usado para carregar HTML a partir do servidor. Mas, quando o servidor responde, o conteúdo HTML é inserido dentro da seleção jQuery especificada. Então, aqui primeiro, esse número 1 aqui, ó, jQuery Selector. A gente já viu isso. Você começa selecionando o elemento onde deseja que o HTML carregado apareça. Então, isso aqui é uma div ID, que está lá no nosso HTML. Cria um objeto jQuery com um elemento cujo atributo ID tem o valor contente. Segundo, que é essa parte aqui da URL. URL da página. Em seguida, você usa o método load, que é esse método aqui, para especificar o endereço da página HTML que será carregado. Então, aqui eu vou carregar uma outra página dentro desse contente. Aqui está o caminho da página. É o endereço do arquivo que contém o conteúdo HTML a ser carregado. Deve haver um espaço entre a URL e o seletor. Então, presta atenção. O load está carregando a URL. Aqui nós temos um espaço. Aqui tem um espaço. E aqui nós vamos colocar o seletor. Os links no canto superior direito, aqui é uma parte que está na imagem, que está no livro, que nós vamos ver diretamente no nosso exercício. Bom, carregando o conteúdo. Aqui nós temos um script em JavaScript que, quando clicado em um link dentro do elemento nav, a gente vai estar aqui com o elemento nav, que é lá do HTML, que é esse elemento aqui, o nav, ele abre e fecha, e aqui nós temos 3 links. Então, duas coisas podem acontecer. Se o JavaScript estiver habilitado, o evento clique aciona a função anônima, que é essa função aqui, que carrega o novo conteúdo via AJAX, sem recarregar a página. Então, esse é o poder do AJAX, linguagem assíncrona. A gente consegue carregar um conteúdo sem precisar carregar a página. Se o JavaScript estiver desativado, o navegador carrega a página inteira normalmente, como comportamento padrão de um link. Pode acontecer de você estar no navegador e ele está com o JavaScript desativado. Então, o que acontece aqui dentro dessa função anônima? Aqui dentro dessa função, ela abre aqui chaves e fecha aqui embaixo. Primeiro, depois que clicar nesse elemento aqui, tá? Que vai se transformar num objeto jQuery, com o onClick, né? O evento click,
esse ePrevent Default, ele impede que o link leve o usuário para outra página. Ou seja, ele bloqueia o comportamento padrão do link. A gente já viu isso. Essa variável URL, o thishref, cria uma variável URL com o endereço href do link clicado. Então, esse link ele vai ser armazenado dentro dessa variável aqui. Depois, ele atualiza a navegação visual, removendo a classe current do link ativo anterior e adiciona uma nova classe current no link que a gente clicou. Depois, ele remove o conteúdo anterior da container, com, o comando cifrão, e aqui nós temos o seletor, ponto método remove, ele limpa a área de conteúdo antes de carregar o novo, e por fim aqui, ele carrega o novo conteúdo. E olha que eu falei para você que a gente ia ter um encadeamento de métodos. Então ele dá um hide, melhor dizendo, depois um fade in, ele some e faz aparecer aqui o novo carregamento na página. Ok? Então, basicamente, é isso que nós vamos ver agora no desenvolvendo a prática. Abra, por gentileza, o seu arquivo jQueryLoad.html e o jQueryLoad.javascript.js. Bom, aqui nós temos o arquivo pronto, aberto, e ele aqui no navegador. O comportamento normal aqui é uma página de um site onde eu tenho os links para navegar e eu clico nos links, automaticamente vai carregando aqui na minha URL aquele link. Então tem aqui o load 2, load 3. E perceba que o home aqui do meu link, ele está em vermelho quando eu seleciono. E quando eu passo o mouse sobre o outro link, o mesmo comportamento ocorre. Mas quando eu clico nele, eu fui para a página 2, mas aqui não manteve selecionado o efeito hover. Então nós vamos fazer isso, o carregamento vai ser assíncrono. Nós vamos fazer um carregamento aqui, onde não vai ter o browser atualizando. Nós simplesmente vamos clicar nos links e ele vai ser atualizado. Então vamos aqui para o nosso jQueryLoad. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou ter que buscar esse cara aqui, o nav. Então vamos lá. Sinal de cifrão, que eu vou utilizar aqui o jQuery. Outro detalhe. Aqui embaixo, nós já estamos chamando aqui a biblioteca do jQuery e a load. Então é importante estar aqui certinho o jQuery, porque nós vamos utilizar essa biblioteca. Então aqui dentro, eu vou pegar a nav, minúsculo, no link. Então, nav link. Quando eu clicar em qualquer link, vou dar aqui o método on, para ele fazer o seguinte. No evento clique, quando houver um clique, eu vou criar aqui uma função anônima, uma function, que vai ser e de evento, e aqui eu vou abrir e fechar chaves. Ponto e vírgula aqui, para não ter erro. Primeira coisa, eu vou impedir que ele clique no link e esse link vá para outra página. Eu não quero isso, então eu vou e aqui de evento, prevent default. Prevent default. Esse aqui é o método que vai prevenir de quando eu clicar, Ctrl S para salvar, vamos ver se ele vai prevenir. Já está prevenindo. Eu estou clicando com o botão esquerdo do mouse e ele não está mudando, ou seja, está funcionando. Então aqui, impede o link de recarregar a página. Pronto. Agora eu vou criar aqui uma variável chamada URL, que vai ser a this, ou seja, dentro dessa função a this href. Ele vai armazenar o link que eu clicar aqui. Se você perceber, quando eu passo o mouse, no canto esquerdo de baixo aqui do meu navegador, aparece para mim o link. Mas ele não vai para o link, porque eu preveni isso. Mas ele aparece. Mas essa URL que aparece lá embaixo,
eu quero que ela seja armazenada aqui nessa variável. Então, aqui, captura o endereço da página alvo. Só isso. E aqui eu vou dar um console log, mas só vou debugar no final, quando tudo estiver ok, para ver se tem algum erro e se está funcionando o nosso sistema. Link clicado, 2 pontos, vou colocar aqui a URL do link, URL, que é a nossa variável armazenada, ok? Faltou aqui um vírgula para concatenar. Perfeito, já estou armazenando a minha URL. Agora é o seguinte, vamos até ver se vai dar certo aqui. Vou dar um F12 e deixa eu puxar aqui para o canto. Vou clicar, ó, link clicado, ok? Então ele está clicando, eu vou clicando aqui, ele vai armazenando para mim ali. Perfeito. Eu vou vir aqui embaixo e vou, agora vou até comentar aqui, remover o destaque do link anterior. Como que eu faço isso? Eu vou novamente abrir aqui o cifrão e vou atuar em cima da nave link.current. Porque se você prestar atenção aqui, nós temos uma classe, cadê aqui os links? Nós temos aqui, ó, a classe current. Então, nave link.current, nós vamos fazer o que aqui? Remove class. Qual que é o nome da classe? Current. Ponto e vírgula. Aqui nós vamos adicionar destaque do link atual. Nós vamos pegar e dar um this aqui, ou seja, naquele link que a gente clicou, this link, add class current, ponto e vírgula, console log, vamos ver se está funcionando isso daí, e vou colocar aqui, novo link ativo, 2 pontos, vou concatenar aqui e colocar o this.text. Só que esse this aqui, eu vou ter que colocar ele não é uma variável, né? Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, vamos ver se está funcionando. Cliquei e olha só, ele já adicionou aqui o nosso destaque. Ele removeu a classe current daqui e já jogou para o outro lado. E perceba que eu estou clicando nos links e não está trocando aqui na minha barra de navegação aqui em cima. Ó, cliquei. Então não está trocando e ele está pegando aqui certinho o current. Vamos ver aqui o HTML. Deixa eu puxar um pouco mais aqui para o lado. Deixa eu ver aqui em Elements. Aqui dentro da Body. Cadê aqui o nosso Section? Div. Cadê a nave? A nave está dentro do header aqui em cima. Nave. Ó. A current atual está na Toys. Está no menu Toys. Vamos na Root. Ó, ele tirou daqui e acrescentou a current aqui, na Home. Então está funcionando aqui perfeitamente o nosso script. Vamos prosseguir. O que falta ainda? Falta agora, eu estou clicando aqui no conteúdo, no link, o link está perfeito. Mas olha que o conteúdo aqui embaixo ele não se move. Não está acontecendo nada com esse conteúdo. Eu preciso que o conteúdo seja mudado. Que ele pegue da onde? Que ele pegue aqui, eu tenho o load 2 e o load 3, que são as páginas que eu já deixei criada. Eu quero que elas apareçam aqui dentro dessa div ID content. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, deixa eu diminuir um pouco aqui. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo e eu vou remover o conteúdo antigo. Primeiro eu vou remover o conteúdo antigo. Então eu vou vir aqui no meu seletor content, não é isso? Container, né, melhor dizendo, container.
é container. Aqui, ó, container. Tudo que tem aqui dentro dessa div ID container, eu vou tirar. E eu vou colocar aqui o seguinte, o método remove. Apenas isso. Ctrl S para salvar. Se eu clicar, ele já removeu. Vamos debugar aqui com o console log, e eu vou colocar o seguinte, conteúdo antigo removido, ponto e vírgula. E agora eu vou carregar o novo conteúdo com animação, que eu vou usar ali um encadeamento de métodos. Então, a mesma coisa, eu vou pegar cifrão aqui do jQuery, lá na mesma container, não é isso? Na container, não, na verdade agora é na content, porque eu vou acrescentar dentro da content, e não dentro da container. Eu removi toda a container, e eu quero acrescentar um novo container aqui dentro, só que é dentro da content. Então, eu vou vir aqui e pegar a content, e aqui eu vou colocar o seguinte, método load, que a gente viu na parte teórica. Eu vou acrescentar no método load a URL mais espaço para poder... Não precisa dar espaço aqui, tá? Mas eu dou espaço para o código ficar bem indentado. Aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a minha content, então a minha content, vírgula, function, uma função anônima, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, e aqui dentro vai ter o seguinte, ele vai carregar, primeiro eu vou botar aqui um console log, ponto, log, novo conteúdo carregado com sucesso de... Aqui eu coloco só o URL para eu saber o conteúdo de qual URL que ele foi acrescentado. Então, Ctrl S para salvar, cliquei, ele já carregou o conteúdo e ele dá para mim aqui o caminho de onde veio esse conteúdo. Só que perceba que eu estou clicando no meu menu, ele está até carregando o conteúdo certinho, sem problema nenhum. Só que está muito rápido. Eu clico, ele já carrega o conteúdo. E aí a gente tem a facilidade do jQuery de passar alguns métodos aqui para fazer animação. Então, a primeira animação que eu vou fazer vai ser a seguinte, eu vou colocar aqui ponto hide, opa, faltou aqui o Ctrl S. Então, quando eu clicar, ó, ele sumiu o conteúdo. E depois eu posso encadear aqui um ponto, escrever aqui mesmo na próxima linha, ponto fade in. E vou colocar aqui slow. Ponto e vírgula. Na verdade eu já tinha um ponto e vírgula aqui, só vou tirar esse aqui. Ctrl S para salvar. Bom, agora eu tenho o meu menu aqui. Vou clicar. Ó, ele aparece um pouquinho mais animado. Fica mais interessante. Bom, basicamente, então, é isso que a gente tinha que ver nessa parte de jQuery e Ajax. Vejo você na próxima videoaula.